Olá meninas, tudo bem? Que bom poder estar aqui com vocês hoje, partilhando mais uma vez um assunto muito importante para melhorar nossa maternidade. Dá um ok para mim se o som tá bom, quem estiver aí ouvindo, faz favor, manda um comentáriozinho para mim dizendo que tá tudo certinho, só pra gente começar. Oi Michelma, tudo bem? Tá ouvindo bem? Dá um oizinho aí para mim para eu saber que tá tudo certo. Hoje nós vamos conversar sobre como lidar com o ciúme que o irmão mais velho apresenta quando um bebezinho nasce, né? Quantas famílias a gente já ouviu falar que passam por essa dificuldade, tem esse desafio? E eu recebo muitas dúvidas de mães todos os dias pelo Instagram perguntando isso. Mari, nasceu meu filho e a minha filha mais velha de 4 anos está se comportando de uma forma que ela nunca tinha feito antes. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer para lidar melhor com isso? Né? Então é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Dá um ok aí pra mim, tá tudo certinho com o som? Tudo beleza? Estão ouvindo bem? Estão me vendo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, que eu gostaria de dizer, é que eu não gosto muito de falar disso como ciúme do irmão mais velho. Eu propus o tema aqui porque é a dúvida que eu recebo muito, é a pergunta que me fazem, mas eu não acredito nessa palavra muito ciúme. Já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Nós temos essa crença, na verdade, né, de que quando nasce um bebezinho, se o irmão mais velho muda o comportamento dele, a gente olha para isso e fala, ele tá com ciúme. Né? Então a gente tem essa palavra, a gente usa essa expressão, mas isso acaba, entre aspas, contaminando o ambiente, o sentimento que vai surgindo na criança antes ainda do irmãozinho nascer, né? Sem querer a gente acaba soltando alguns comentários e fazendo alguns tipos de afirmações que acabam prejudicando isso. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente quando a gente for falar como lidar com isso, tá? Então, primeira coisa, por que eu não gosto de falar ciúme? Porque eu acredito que isso seja muito mais uma insegurança da criança do que o ciúme propriamente dito. Como assim insegurança? Insegurança porque, embora esse filho mais velho ame demais aquele bebezinho que tá chegando, porque eles aprendem a amar, eles vêm beijar a barriga, eles vêm abraçar a barriga, eles ficam ansiosos para que o bebê nasça. Mamãe, que dia que vai nascer, meu irmãozinho? Como que vai ser? Que dia que vai chegar? Eles ficam esperando isso. Então eles vivem um dilema. Por mais que eles amem muito esse bebezinho que tá chegando, eles sentem lá no fundo, lá dentro deles, um medo. Será que ainda vai ter espaço para mim? Será que depois que esse bebezinho tão bonitinho chegar, que esse bebezinho tão fofinho chegar, a mamãe ainda vai ter olhos para mim? Para nós, pode parecer banal demais, pode parecer até ridículo uma dúvida assim. É claro que vai ter amor para o segundo filho, é claro que vai ter amor para todo mundo, e nós sabemos que o amor não se divide, ele multiplica, né? Mas coloque-se no lugar do seu filho mais velho. Imagina que você estava ali até então, era o cuidado para você, o tempo para você, todos os olhares para você, o colo para você, o amor para você, e de repente chega mais alguém. E esse alguém que chega demanda muito cuidado, demanda todo o tempo que a sua mãe tem disponível e algumas vezes acaba nem sobrando muito para você. Qual é a sensação, qual é o sentimento que uma criança tem? Ela pensa assim, puxa, acho que agora a minha mãe ama mais o bebezinho. Ela deve amar mais o meu irmão, porque agora ela não tem mais tempo para mim. Ela só tem tempo para ele. Então, essa insegurança é natural que ela surja no coração da criança. E é assim que funciona. E tá tudo certo, porque é assim que as crianças sentem. Entende? Que seu filho não tá fazendo nada de errado, ele não tá sendo muito imaturo. Aliás, é o normal que uma criança não tenha maturidade suficiente para lidar com isso. Então, não tem nada de errado se isso acontece. Né? Então, significa simplesmente que eles ficam se questionando, puxa, será que vai ter amor para mim ainda? Esses tempos atrás eu li com as minhas meninas um livro que elas trouxeram da escola, da biblioteca da escola. Eu não vou lembrar o nome do livro. Se não me engano é do Flávio de Souza. Vou ver se eu acho aqui para vocês, para indicar depois. É uma historinha. Era um livro com 9 histórias dentro e uma das histórias falava justamente sobre isso, ilustrava perfeitamente essa cena, né? De uma mãe que estava grávida e um filho com seus 5 anos estava ali brincando. E ele estava assim, começando a ficar ansioso, ele queria conhecer o irmão, mas ao mesmo tempo ele estava assim meio preocupado, falando, poxa,
como vai ser depois que esse bebê nascer, né? E ele via aquela barriga crescendo e cada dia a mãe mais preocupada em arrumar as roupinhas e arrumar o enxovalzinho, arrumar o quarto, organizar tudo, e o bebê vai nascer, o bebê vai nascer. E ele começou a ficar um pouco ansioso com isso. E um dia a mãe dele dormiu, né? Tava cansada, dormiu no sofá de barriga para cima. E ele chegou lá pertinho da barriga dela, ficou ali meio suspeito, né? Olhando assim, meio desconfiado. E aí ele começa a falar, né? Falou assim, poxa vida, como vai ser quando esse bebê nascer? E de repente ele ouve uma voz. Fala assim, ei, você aí fora, você tá me ouvindo? Aí ele fica olhando e falou, será que é a barriga, né? Ele falou assim, sim, tô te escutando. Ele falou assim, eu escutei que você estava preocupado, nossa, eu acho que você pode me ajudar. Eu também tô sentindo uma coisa assim ultimamente. Eu tô preocupado porque a minha mamãe, ela todos os dias a gente tá aqui junto, eu sinto ela me envolvendo, eu sinto o coração dela batendo, eu escuto tudo isso no corpo dela e é muito gostoso. Mas eu tô um pouco preocupado porque eu tô sentindo que tá ficando apertado aqui dentro e logo eu vou ter que sair. Mas eu percebo que a minha mãe tá o dia inteiro pensando em alguém que se chama Mateus. E Mateus era o nome do irmão mais velho. E nessa hora, o Mateus percebeu que a mãe passava o dia todo pensando nele. E o irmão também, ali dentro da barriga, claro, numa linguagem figurada, né? O bebezinho diz assim, olha, não se preocupa, sua mãe pensa o dia inteiro em você. Né? Então, é uma historinha para criança, mas que ilustra justamente a preocupação que a criança sente. Eles amam demais aquele irmãozinho que vai chegar, mas eles têm medo de perder o amor. Então, nós já vamos falar como trabalhar tudo isso. Então, para nós, pode parecer muito lógico. É claro que eu vou continuar amando meu filho mais velho. É claro que ele vai continuar sendo meu primogênito, vai continuar sendo o amor da minha vida, por quem eu faço tudo. Mas para eles não é assim tão claro. Então, primeira dica, não presuma que o seu filho já sabe. A gente não tem que imaginar que eles sabem. Eles têm que ter certeza disso. Então nós precisamos passar essa segurança. Então qual a melhor forma de lidar com essa insegurança? É tornar ela segurança. Você tem que afirmar com todas as letras e não só com palavras, com gestos também, que você continua amando o seu filho, que ele continua sendo o amor da sua vida, continua sendo uma das coisas mais importantes da sua vida, tá? Então eles não têm ainda a maturidade para entender que enquanto você tá lá se dedicando pro bebezinho, que você tá dando banho, que você tá trocando fralda, que você tá amamentando, que você acorda de noite, que você tá cansada, que você tá tentando dar conta de tudo, eles não têm a maturidade para olhar para isso e falar assim, bom, tudo bem, meu irmão nasceu, mas eu preciso respeitar um pouquinho, eu preciso dar um tempo pra mamãe, até ela se organizar e depois que tudo se acalmar, aí ela vai me dar um colo de novo. Depois que tudo se acalmar, aí as coisas vão voltar a ser como eram antes. Eles não têm essa maturidade. Eles vão olhar e sentir que o bebê nasceu faz 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 2 meses e ele ainda não tem a atenção que ele precisa ter. Então nós precisamos trabalhar nisso, a atenção que a criança recebe, porque é isso que eles entendem como amor. Quais os sintomas de que a criança está sentindo essa insegurança quando o bebezinho está chegando? A agressividade com o bebê é uma das coisas. Então você já deve ter conhecido alguém, eu conheço muitas mães que me falam que quando o bebezinho nasceu, o filho mais velho vinha para bater, para beliscar, para morder. Então, enfim, muitos sintomas de agressividade com o bebê. Outro sintoma é a agressividade com a mãe ou com o pai. Então, aquela criança que está ali no dia a dia percebendo que você tá mais com o bebê, que tá dando mais atenção para ele, ele começa a tentar chamar atenção. Uma das formas é a agressividade. Então é a melhor forma que a criança encontrou para dizer: ei, mamãe, eu tô aqui, e agora, né? Eu também quero, é minha vez agora. Então uma das coisas pode ser a agressividade contra os pais. A agressividade lá na escola também, mau comportamento com o professor, com coleguinhas. Acontece algumas vezes também de a criança regredir em alguns comportamentos. Criança que não fazia mais xixi na fralda à noite começa a fazer. Criança que já estava falando muito bem, voltam a falar errado ou falam como bebê. Alguns bebês, algumas crianças que querem tomar banho na banheira do bebê. Então é comum que alguns comportamentos desse aconteçam. Na verdade, lá na cabecinha infantil deles, eles pensam: bom, se para ganhar o amor
amor que o meu irmão está ganhando, eu preciso ser um bebê, então eu vou voltar a ser um bebê. A gente já vai falar como é que a gente trabalha com isso, tá? Mas é um dos sintomas. E alguma coisa que pode acontecer também é um olhar assim, é um sinalzinho muito discreto, muito sutil, mas a criança fica com aquele olhar apático. O que não é comum para uma criança, né? Para o filho mais velho, não é comum a gente ver eles sentadinhos, quietinhos, com um olhar distante, aquele olhar lá longe, assim, vazio. Então, não é o normal para o nosso filho. Você pode perceber isso nesses detalhes, perceber que o seu filho parece triste. Tá? Então esse é um sintoma de que essa insegurança está batendo aí na porta. Então tudo isso, essa insegurança, ela pode ficar ainda mais intensa em lares onde a criança sente que tem escassez de amor. O que significa isso? Não estou dizendo que nós não amamos os nossos filhos, mas quando a gente não consegue comunicar esse amor da maneira que as crianças precisam, a criança tem uma necessidade vital de ser amada, de ser olhada e de receber atenção. Uma criança não precisa só de água e de comida. Se você der água e comida e não der carinho, não der amor, não der o contato, o afeto que eles precisam, eles não se desenvolvem. Então é vital, é uma necessidade básica, igual necessidade de arroz e feijão, é necessidade de atenção, de carinho, de contato. Então, se eles sentem que eles não estão recebendo o necessário, que não vai ter para todo mundo, eles passam a disputar esse amor. Então eles começam a querer chamar a atenção, querer estar diante ali dos pais, tentando roubar a atenção que o irmão iria ganhar. Quando você pega o bebê, eles querem vir no colo. Então o que é sinal? Isso é um sinal de que eles estão percebendo que tem escassez. Quer dizer, se não tem para todo mundo, eu vou tentar garantir o meu. Não porque eles não amem o irmão, mas porque é necessidade para eles. Entende? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Esses sinais podem mostrar que eles estão sentindo que a qualquer momento o amor pode faltar, então eles estão sentindo insegurança. A primeira coisa a fazer quando nós vamos lidar com essa situação é lembrar que, mesmo sendo o seu filho mais velho, ele ainda é só uma criança. Ele ainda precisa muito do seu amor, ele ainda precisa muito da sua atenção, ele ainda necessita do seu contato, do seu afeto, do seu carinho. Então lembre que ele é só uma criança, ele ainda está precisando de mais. Então é preciso cuidar muito da qualidade e da quantidade de atenção que nós damos. Então, quando chega um bebezinho na família, às vezes a gente esquece isso, que o mais velho continua precisando. Há quem diga que nós precisamos priorizar o irmão mais velho, porque nesse momento ele está entendendo o que está acontecendo, ele vai entender se ele não receber o que é necessário. O bebezinho, se ele tiver de barriguinha cheia e estiver no colo de outra pessoa, ele até aceita esse cuidado. O filho mais velho não, ele vai precisar de você, especialmente a mãe. Porque é com a mãe, né, o contato maior, é a mãe que está sendo mais demandada ali na relação com o bebê. Então nós precisamos cuidar muito da quantidade e da qualidade de tempo que nós damos para nossa criança, certo? Então, quando a gente organiza esses horários, a gente precisa ter muito cuidado. Nós precisamos dedicar tempo exclusivo para o nosso filho mais velho. Então, essa é uma das estratégias básicas para a gente lidar com essa insegurança da criança. Ter um tempo exclusivo só com ele. Claro que o ideal seria ter todos os dias um tempo, mas eu sou mãe, eu já passei por 3 pós-partos, eu sei como é a rotina com um bebê pequeno, mas é preciso que o mais cedo possível a gente retorne a ter os nossos momentos com o nosso filho. Isso não vale só para quando nós temos um bebezinho em casa. Nós sempre deveríamos ter, deveria fazer parte da nossa rotina e da rotina do nosso filho que nós tivéssemos um tempo exclusivo para ele. Talvez você fale assim para mim, Mari, mas eu estou o dia inteiro em casa. Não, estar o dia inteiro em casa é uma coisa. Estar dedicando atenção integral para o seu filho é outra coisa. Então, você deve concordar comigo que às vezes a gente está em casa, mas o bebê dormiu. Talvez seria um tempo em que você conseguiria sentar com seu filho mais velho. Mas aí eu vou estender uma roupa, eu vou lavar uma louça, eu vou organizar umas coisas, ou eu vou tomar um banho, Sempre tem uma coisa ou outra para fazer. E isso nunca acaba.
E é porque nunca acaba que às vezes a gente cai nessa armadilha, porque nós ocupamos todo o tempo que nós temos para fazer todas essas outras coisas e deixamos o filho mais velho no fim da lista. Existe um ensinamento que diz assim: se você não quer deixar de fazer algo importante, faça primeiro o mais importante. Se eu não quero deixar meu filho mais velho sem esse alimento emocional que ele precisa, eu preciso fazer isso primeiro. Faça isso já nos primeiros momentos que você tiver durante o dia e certamente no seu dia vai ser muito mais leve. Se você tem essa oportunidade de ter, por exemplo, imagina que o seu filho mais velho vai para a escola à tarde e você de manhã já consegue demandar um tempo com ele, sentar, enquanto o seu bebê fez uma soneca, naquela hora, em vez de você ir fazer alguma outra coisa, senta com o seu filho, olha nos olhos, conversa com ele, lembre ele do quanto ele é importante para você, lembre ele do quanto ele é amado, lembre ele que foi com ele que você aprendeu a ser mãe. Isso é algo que eu sempre falo para minha filha mais velha, agora faz um tempo já que eu não falo, até porque a minha pequena já fez 3 anos e meio, né? Então, quando a minha pequena era bebê, eu falava muito isso para as duas mais velhas, dizia assim, olha, foi com vocês que eu aprendi a ser mãe. Que bom, eu fico muito feliz que eu pude aprender isso com vocês que eram bebês, para eu poder cuidar da Helena agora. Então, lembrar isso para a criança é muito importante, né? Tá com ele. Então, tempo exclusivo para o seu filho mais velho. Talvez você me diga assim, Mari, mas eu não consigo todos os dias um tempo com meu filho. Eu não consigo 15 minutos por dia, pelo menos, para sentar com meu filho. Então que seja nos finais de semana, então que seja uma vez por semana, mas tem que ter. Dê o seu melhor, né? Não se cobra a perfeição, mas dê o melhor que você puder. Você sabe quanto tempo você consegue dedicar para o seu filho, então se organize, peça ajuda. Se alguém oferecer ajuda, quando o seu filho mais novo chegou, as pessoas costumam oferecer ajuda e a gente diz que não, né? Não, pode deixar, tá tudo certo. Peça ajuda. Se alguém se oferecer para vir te ajudar com algum trabalho em casa, que nesse momento você possa sentar com seu filho mais velho, ótimo, perfeito. Então aceite ajuda quando ela existir. Outra coisa importante, quando nós estamos lidando com essa insegurança do nosso filho mais velho, no momento que o bebezinho chegou, nós precisamos cuidar de comunicar o nosso amor. Já comentei isso rapidinho antes, mas agora vamos explicar um pouco mais. Nós precisamos colocar em palavras aquilo que para nós já é muito certo, que já é muito claro, muito lógico. Filho, o seu irmãozinho chegou, você sabe que nós ficamos todos muito felizes com a chegada dele, que a gente esperou muito, a gente quis, ele foi um presente de Deus para a nossa vida, mas eu queria que você soubesse que o meu amor por você nunca vai mudar. Queria que você soubesse que foi com você que eu aprendi a ser mamãe, foi você que me ajudou a me transformar numa mãe e hoje por causa disso eu posso cuidar melhor do seu irmão. Nada do que aconteça vai fazer com que eu ame menos você. Tem até uma frase bonitinha que eu ouvi hoje, inclusive, achei muito legal, dizendo assim: quanto mais filhos vêm, mais amor se tem. Então, dizendo sobre esse amor que se multiplica e que não se divide. Então, deixe isso claro para o seu filho. Fale com todas as letras. Porque, embora esteja muito certo para nós, para eles não é tão claro. Então, é preciso falar. Mais do que falar em palavras, nós precisamos mostrar com os nossos gestos. Como você mostra o seu amor para o seu filho mais velho? Como que ele se sente amado? E cada criança tem um jeito. Talvez você me diga assim, Mari, meu filho se sente muito amado quando eu pulo na cama com ele, por exemplo. Ele vive pedindo, então vai, pula na cama com ele. Meu filho se sente muito amado quando a gente vai dar uma volta em volta do quarteirão de mão dada, só nós dois. A gente dá a mão e sai dar uma passeada. Ou ele se sente muito amado quando eu saio com ele pra gente tomar um sorvete. Ou quando ele me convida para ler uma história para ele. Então cada criança tem a sua particularidade. Como o seu filho se sente amado? Comunique esse amor, mostre para ele, filho, você não precisa ficar com medo, você não precisa sentir essa insegurança, porque eu continuo amando você. Isso não só em palavras, mas em gestos comunicados. Isso é o melhor antídoto para sarar essa insegurança do filho mais velho. Existe um cuidado muito importante também, isso aqui em casa a gente cuidou bastante, porque teve muitas, dessas situações na minha gestação. Quando você está grávida, às vezes as pessoas vêm falar para o seu filho mais velho algumas coisas que são completamente desnecessárias, né? Não sei se você viveu isso aí. Aqui em casa nós passamos isso. Por exemplo, virem falar assim, e agora seu irmãozinho vai nascer, você vai perder o colo.
né? Não sei porque as pessoas falam uma coisa dessas, mas eu ouvi isso. Ai, agora que a sua irmã vai nascer, nossa, você vai perder o seu trono, hein? Agora vai ser tudo para sua irmã. Você vai ter que repartir os seus brinquedos, aquilo, isso, como se as pessoas estivessem mostrando só o lado negativo de quanto é desafiador ter um irmão. É lógico que tem coisas que são realmente verdade, mas não é isso que a gente quer enfocar para a criança. Então cuide com os comentários, porque algumas vezes somos nós pais que fazemos isso. Às vezes, eu tenho amigas que quando estavam grávidas falavam assim, nossa, Mário, eu acabei falando alguma coisa e depois me arrependi. Tipo, o filho mais velho estava lá desorganizado, bagunçando, falou assim, quando seu irmão nascer, você vai ter que melhorar isso aí, hein? Quando seu irmão nascer, não sei o que lá. Então, já associando, por nascer, a coisa vai mudar. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque para as crianças eles são muito sensíveis, eles percebem demais. Opa, peraí, estão falando tanto sobre isso, será que realmente vai ter alguma coisa muito ruim que vai acontecer quando meu irmão nascer? Então tenha cuidado. Se as pessoas fizerem algum comentário, depois converse com o seu filho. Se não for possível na hora, se você achar desconfortável fazer esse comentário na hora já, depois chama o seu filho e fala assim, filho, fique tranquilo, você não vai perder meu colo quando o seu irmão nascer. Eu sempre vou ter colo para você. Quando você quiser, eu vou estar aqui para te dar colo. Então dê essa segurança, não permita que essas sementinhas, que essas picuinhas ruins vão germinando aí no coração do seu filho, que podem trazer dificuldades depois que o seu bebê nascer. Outra observação importante, quando o bebezinho nasce, é claro que nós somos desafiadas para a gente tentar manter aquela rotina de antes, né? Não é fácil manter uma rotina de uma casa quando nós temos um bebezinho recém-nascido para cuidar, quando a gente precisa amamentar, trocar fralda, dar banho, organizar a casa, organizar tudo. É claro que nós mudamos, tudo vira uma bagunça, né? No puerpério a casa vira de ponta cabeça. Mas, tanto quanto possível, tente manter alguns momentos especiais que você tinha antes do bebê nascer. Por exemplo, você quem sabe qual é a situação aí na sua casa, mas, por exemplo, se antes do seu filho nascer, todas as noites era você quem colocava o mais velho para dormir, tente organizar para que esse momento continue acontecendo. Se o momento especial de vocês era de manhã, que vocês dois saíam dar uma voltinha de carrinho em volta de casa, por exemplo, ou dar uma voltinha de bicicleta, e isso vai te tomar 15 minutos, tente organizar as coisas para que você continue fazendo esse momentinho. Se antes do bebê nascer, a hora da refeição, vocês sentavam juntos e era você quem estava ali ao lado do seu filho e vocês estavam sempre conversando e era um momento especial para vocês, tente manter esse momento. Então, lembre-se que manter esses determinados tempos exclusivos com seu filho é o que vai dar segurança para ele. Então, faça o possível, né? De novo, não se cobra a perfeição, mas dê o seu melhor para manter essa rotina e restabelecer ela tão cedo quanto possível. Nós precisamos também, aqui é uma dica bem interessante, a gente pode explicar para o nosso filho mais velho o quanto é bom ser o filho mais velho, né? Em contrapartida daquilo que as pessoas falam, né? Que vai ser um terror ser filho mais velho, mostre para o seu filho o lado bom de ser o mais velho. Explique para ele, por exemplo, que o bebezinho, quando ele nascer, ele não vai poder sair para ir brincar na casa dos amigos, que ele não vai poder sair para tomar sorvete com a mamãe, que ele não vai poder sair para andar de bicicleta para o papai, que ser bebezinho pode ser legal, pode ser bonitinho, mas tem algumas partes que são difíceis e que são até chatas, que ele vai ficar bastante tempo quase só dormindo e que não é assim tão divertido, porque na cabeça da criança eles passam a fantasiar algo com ser bebê é bom. Uma frase que eu ouvi alguma vez da minha filha do meio, a Alice, quando a pequenininha nasceu, ela me falou uma vez isso, ela disse assim, mamãe, eu queria voltar a ser bebê. Eu, filha, é verdade? Por que você queria voltar a ser bebê? Não sei, parece que é tão legal. Então assim, eu pesquei ali um sinalzinho de insegurança. O que ela estava mostrando? Que estava tão legal receber aquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado de todo mundo em volta daquele bebê, que ela sentiu até vontade de ser um bebê de novo. Aí eu mostrei para ela as vantagens de ser a irmã mais velha que aquele bebezinho. Então, mostrar para eles que quando o bebê crescer, ele vai poder fazer coisas que hoje ele faz. Entende? Então, ajude o seu filho a ver o lado positivo disso. Outro fator bem legal aqui que nos ajuda muito
uma dica muito interessante para lidar com esses comportamentos de regressão do filho mais velho, né? Quando ele apresenta com o ciúme do bebezinho, é explicar para ele assim: filho, você tá vendo como a gente cuida do seu irmão? Você tá vendo como a mamãe pega no colo, a mamãe amamenta, a mamãe dá banho, a mamãe cuida, a mamãe zela por ele? Foi exatamente assim que eu cuidei de você quando você era bebê. Porque eles às vezes sentem, porque eles não lembram disso, eles não sabem que eles foram cuidados assim. Então às vezes eles têm a impressão de que o irmão mais novo está sendo mais amado do que eles. Mas mostre para o seu filho e fale assim: filho, eu cuidei igualzinho de você. Então eles também vão perceber aquele mesmo amor. Então, se você conseguir explicar isso com essa clareza para sua criança, cada vez que ele te vê cuidando do seu bebê, você pode lembrar ele: olha, filho, tá vendo? A mamãe fazia assim com você também. Então, em vez de despertar o ciúme e a insegurança, vai criar neles uma memória positiva, vai criar neles um sentimento gostoso de também ter sido cuidado com tanto carinho. Então, a gente substitui o ciúme por um sentimento de cuidado e de proteção. Também é legal lembrar que quando a gente precisa corrigir o filho mais velho, que algumas vezes está lá naquela fase das birras, na fase das manhas, né? E a gente precisa ter um comportamento mais firme com a criança, de colocar limites. A gente pode explicar isso para ele também, falar assim: filho, eu tô explicando isso aqui para você agora, eu tô dizendo para você que você não pode jogar comida no chão, por exemplo, e quando o seu irmãozinho crescer, eu vou explicar a mesma coisa para ele. Quando ele tiver a sua idade, quando ele tiver 3, 4, 5, 6 anos, eu vou cobrar a mesma coisa dele. Então, deixe claro para o seu filho que você não está só cobrando ele porque você não ama e você dá só amor pro bebê porque você ama. Não, cada coisa tem o seu tempo. Então, muitas vezes, eu conversei com a minha filha mais velha, agora já faz tempo que isso não acontece, né? Mas nem quando o bebê tinha chegado, às vezes ela fazia um comentário assim: ai, mamãe, você cobra um monte de coisas de mim que você não cobra da Alice. E elas têm 3 anos de diferença de uma para outra. Eu falo assim: filha, quando a Alice tinha a sua idade, quando você tinha a idade da Alice, eu cobrava de você exatamente o que eu cobro dela. Então, hoje a Fernanda, por exemplo, ela me ajuda com mais coisas em casa do que a Alice. E a Alice me ajuda com mais coisas em casa do que a Helena. E cada uma tem as suas responsabilidades. Então, deixe claro isso para o seu filho, que também pode parecer muito natural, mas não é. Mostre para ele: olha, filho, isso que eu estou ensinando para você agora, que você não pode ter esse comportamento, quando o seu irmãozinho chegar nessa idade, eu vou ensinar isso para ele também. Então, mostre para ele com naturalidade que ele pode sim ficar tranquilo, que ele vai ter o mesmo tratamento. Então, se o tratamento é o mesmo, é porque o amor é o mesmo. Outra coisa legal, e acho que uma das nossas últimas dicas aqui, né? Depois vocês podem mandar aí as perguntas nos comentários que eu posso responder para vocês, tá? Mas uma coisa interessante: quando o seu filho estiver demonstrando, que ele estiver dando esses sinais, querendo chamar sua atenção, né, da forma imatura que eles sabem, né, a melhor forma que eles conhecem para chamar atenção é tendo um comportamento ruim, porque eles sabem que se ele tiver um comportamento ruim, a gente vai largar tudo para lá corrigir aquele comportamento. Então, quando ele tiver um comportamento assim, sente, pegue no colo, olhe nos olhos, dê a atenção que ele estava pedindo e fala assim: filho, você está sentindo falta do colo da mamãe? Você está sentindo falta de ter tempo com a mamãe? A mamãe também sente falta. Eu também sinto falta. Eu tô aqui cuidando do seu irmãozinho, às vezes eu acordo de madrugada, às vezes ele demanda bastante, e a mamãe tá fazendo isso porque é preciso, mas eu também sinto falta de estar mais com você. Então, quando você precisar, você pode me procurar. Você pode vir pedir: mamãe, me dá um colo. Mamãe, brinca comigo? Então você pode vir falar comigo. Deixa essa porta aberta, entende? Porque às vezes eles têm medo, eles não sabem como fazer. Eles, na imaturidade deles, eles não conhecem a forma de se achegar até nós. Até porque eles podem estar sentindo insegurança. Eles têm medo de estragar essa relação mãe e filho. Então, deixe claro para o seu filho que ele pode sim vir buscar o seu auxílio, pode sim vir buscar o seu colo quando ele precisar. Certo? Existe aqui, deixa eu colocar só uma observaçãozinha final aqui antes da gente encerrar, que tem algumas famílias e até alguns psicólogos que recomendam isso, que falam assim: quando o seu bebê mais novo for nascer, é legal você dar um presente pro irmão mais velho.
Eu deixo aqui assim bem aberto, né? Até uma sugestão, se alguém quiser fazer, fique à vontade. Com as minhas crianças em casa eu nunca fiz assim. Tem gente que fala assim, olha, o dia que o bebê nascer, você vai lá e compra o presente, deixa separadinho. A hora que o bebê nasce, você fala, foi seu irmão que trouxe. Eu não vejo muito sentido em fazer, não sou contra que se faça, mas eu acredito que o maior presente é a vida que chegou, né? Então o presente é o próprio irmão. E na minha forma de pensar, a gente não precisa dar mais nada do que isso. Mas se você achar que faz sentido para você e para sua família, é uma opção também. Então, para encerrar, eu queria fazer uma comparação, que você se colocasse nesse lugar assim. Nós moramos aqui no Brasil em um país onde nós temos casamentos monogâmicos, certo? A gente entende como correto aqui que um homem se case com uma mulher. Mas imagina que agora a gente não está no Brasil, a gente está lá naqueles países lá orientais, onde é permitido que um esposo tenha várias esposas. Imagine que você está morando nesse país lá. Imagine que você conheceu alguém, que você se casou, vocês estão vivendo muito bem, você se dá muito bem com seu esposo. E aí, de repente, um dia seu esposo chega e fala assim pra você, olha amor, que bom, eu tenho uma notícia muito boa pra você. Nossa, você não vai nem acreditar, eu tô tão feliz porque isso aconteceu, eu tava esperando tanto por esse momento. Então, daqui a 9 meses eu vou me casar de novo. Quer dizer, vai chegar uma outra esposa e você vai ver, vocês vão ser muito amigas, vocês vão se dar muito bem e a nossa casa vai estar sempre cheia de alegria, vai ser maravilhoso e tal e tal. Qual seria a sua sensação? Por mais que você compreenda aquela situação, por mais que você entenda, no fundo, pode aparecer um sentimento de insegurança, de ser trocado, de pensar, puxa, você estava tão bom comigo, por que precisa de mais um, né? E algumas crianças acabam sentindo essa insegurança. Poxa, mas se a gente estava tão feliz, eu, o papai e a mamãe, por que precisava de mais um irmão? Então, para combater essa insegurança, manifeste o seu amor, comunique o seu amor em palavras e gestos. Se eu fico falando constantemente que eu amo, 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 mas eu não consigo tirar um tempo para demonstrar esse amor, para a criança isso fica muito abstrato. Eles não conseguem entender e compreender a grandeza disso. Então, fica aqui esse recado importante para cada uma de nós. Se tiver dúvidas, gente, mandem aqui para mim. Eu não sei, eu não tô vendo chat nenhum aqui. Deixa eu abrir aqui outra página para eu ver se eu não estou enxergando os comentários de vocês. Se vocês tiverem comentáriozinhos aí, mandem para mim. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Eu não estou vendo nada aqui ainda. Deixa eu só confirmar se eu não estou deixando de ver algum comentário. Às vezes eu só não tô percebendo, né? Mas se vocês tiverem perguntas, então, podem deixar aqui embaixo para mim depois nos comentários dessa transmissão, que depois a gente conversa também a respeito disso, tá bom? Vou adorar se eu puder ajudar de alguma forma. Espero de coração que vocês consigam lidar com isso da maneira mais tranquila e compreendendo o que se passa no coração da criança. Sem rotular ela como uma criança que está ciumenta, que não está compreendendo, mas é só entender toda essa insegurança que pode surgir, que é natural que aconteça. Vai depender de como nós pais lidarmos para isso se resolver de uma maneira mais segura, mais tranquila, ou se isso vai prolongar um pouco mais. Tudo de bom para vocês, meninas. Até mais!